E aí, estamos aí com o retorno dos nossos estudos. Nossa breve reflexão hoje é sobre mansidão. A gente já tem feito já uma série em alguns dias alternados aí a respeito sobre o fruto do Espírito Santo. Algum deles são divididos, né, em partes. Olha para você ver, nós falamos aí sobre paz, como ter paz neste mundo atribulado. Falamos também sobre amabilidade, como ser uma pessoa amável no nosso dia a dia aí. E falamos também do amor, como amar em tempos difíceis da nossa vida aí, principalmente nesse tempo, esses últimos anos agora que nós estamos vivendo um momento muito atribulado, muito atribulado. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui, acho que eu cortei, tô sem querer aqui, peraí. Aí, sobre mansidão. Como ser manso? Complicado, né? Tempos difíceis, você manter a serenidade, manter a tranquilidade, uma coisa um pouquinho complicado, isso para todos, tá? Não significa que você tem uma certa posição que você vai conseguir manter, mas a nossa orientação que a gente vem trabalhando está na Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Essa é a nossa referência. A carta de Paulo à igreja de Galácia, né? Carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5. Nós leremos versículo 22 e 23 como base sobre a nossa reflexão de hoje. Assim diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a parte que a gente vai falar hoje é mansidão. Olha, vivemos em tempos difíceis. Vivemos principalmente nos últimos 2 anos para cá, pouco mais de 2 anos, né? Tempo que o mundo se transformou devido às ocorrências, devido às circunstâncias. Um mundo totalmente diferente daquilo que nós conhecíamos. Vamos colocar há 5 anos atrás, há 10. Sim, hoje as pessoas têm andado ansiosas, totalmente preocupadas, indecidas, incertas do que possa vir acontecer amanhã. Então isso está trazendo e acarretando muitas coisas na vida do ser humano, nas nossas vidas. Vocês podem perceber que a grande maioria não está reagindo mais em certas situações como antes. Hoje a gente tem visto, cada dia que passa, as pessoas com menos paciência. Se a pessoa tem menos paciência, automaticamente vem andado mais nervosa, mais agitada. É mais ou menos isso, é o contexto que nós temos vivido nos últimos tempos. Mas Paulo escreve aqui à igreja de Galácia, aos irmãos daquela igreja, falando sobre o fruto do Espírito, ao que nós temos trabalhado aqui. E não há diferença
nesse sentido, nesse contexto, manso, como ser tranquilo hoje neste mundo. A Bíblia também nos orienta de alguns textos a respeito disso. E eu quero convidar você a refletir comigo brevemente. Nós vamos abrir lá no livro de Provérbios, 2 textos básicos que nós vamos refletir a respeito da mansidão. Qual a orientação que vem de Deus para nossas vidas? Provérbios capítulo 15, versículo 1 é um dos textos que a gente vai refletir agora. Vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito de mansidão. 15:1. Primeiro ponto que eu quero refletir com vocês. Esse mundo atribulado que nós temos vivido, esse mundo difícil, como reagir a certas circunstâncias para manter a tranquilidade, para manter a paz. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Primeiro ponto: em meio a uma discussão, em meio, às vezes, aquele momento de nervosismo, às vezes nós falamos sem pensar. É como se diz: do jeito que vai ou do jeito que vem, volta. E isso é prejudicial para nós, porque às vezes você vai dar uma resposta ou vai reagir de uma forma que não há necessidade naquele momento. Se você tiver um segundo para pensar, às vezes você não comete ou fala coisas que não deveria fazer ou falar. Então o sábio aqui em Provérbios, ele nos orienta. Olha, a resposta branda, a resposta tranquila, a resposta mansa, a resposta com sabedoria desvia o furor, ou desvia aquele momento tenso que pode ocasionar alguma discussão. Mas a palavra insensata, a palavra sem pensar, aquela palavra ou aquela ação, um impulso do momento, ela pode vir suscitar a ira, trazer a ira. Então, primeiro ponto é esse: devemos ser tardios às vezes em falar. Antes de falar, devemos refletir, pensar a resposta, ou antes de agir, para desviar, para não causar confusão nesse momento difícil que a gente tem vivido, neste mundo atribulado. Então vem o primeiro ponto da nossa reflexão sobre mansidão. Como ter mansidão, ou como ser manso neste mundo. E o outro ponto que eu quero refletir com vocês brevemente, para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos aqui em Provérbios também, capítulo 29. No 29 nós leremos aqui o versículo 22. Provérbios 29, 22. Fala assim: o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões.
mais uma sabedoria. A pessoa amargurada, a pessoa que age sem pensar, ou que tudo que vai fazer está ruim, ou não vê perspectiva em nada, tudo ela critica, nada tá bom para ela. Ela sim, ela vai criar contendas, confusões, aonde não existe, aonde seria tão mais fácil ser discutido aquele assunto para chegar a uma conclusão, para que não tenha contenda, para que não haja, como que se diz, né? Momentos adversos sem necessidade. Nós já vivemos num tempo tão difícil, nós temos passado num momento tão difícil na nossa vida, aonde nós temos visto cada dia mais as pessoas amando menos o próximo, e às vezes tem certas circunstâncias, situações que tem como você tomar outras decisões, outras atitudes, sem precisar criar uma confusão. É mais ou menos assim o que o provérbio vem orientando pra gente. E o furioso multiplica as transgressões. A fúria, a raiva, ela, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, se você não a controlar, ela vai ocasionar, ela vai trazer problemas sérios para nossas vidas. E toda ação, ela vai causar uma reação, se você não for sábio para tomar as atitudes. Então, em meio a esse mundo que nós temos vivido ultimamente, esses últimos anos, nós devemos sim nos respaldar na palavra de Deus, para nos orientarmos como viver neste mundo, como ter esse fruto do Espírito Santo. E a todo momento nós devemos estar pedindo a Deus sabedoria. É o que nós estamos fazendo aqui, meditando na palavra de Deus, né, em 2 pontos: como ter mansidão. No livro que eu já venho compartilhando com você, que eu tenho feito essa sequência de reflexão, o livro Temperamentos Transformados, de Tim Haya, na página 77, ele vai fazer um breve comentário sobre mansidão. Eu gostaria de compartilhar com você o que ele diz aqui, para finalizarmos aqui a nossa reflexão sobre mansidão. Ao escrever sobre os temperamentos, o teólogo Alexander Wright faz esta oração, que deve ser a atitude do cristão. Presta atenção nessa oração: Senhor, faça que eu sempre seja cortês e acessível. Jamais permita que eu mostre espírito contencioso ou impertinente. Permita que eu tenha paz com todos os homens, oferecendo-lhe perdão e traindo-os com a minha cortesia, pronto a confessar os meus próprios erros, apto a reparar danos e desejos de reconciliação. Dá-me um espírito cristão, caridoso, humilde, misericordioso e manso, útil e liberal, que eu não me aborreça por nada, e não ser pelos meus próprios pecados e pelos pecados dos outros. Que encontre a minha paixão obedeça à minha razão, e minha razão seja religiosa, pura, sem mácula, temperada com humildade e adornada pela caridade. Que eu possa escapar da tua ira
que bem mereço, e habite no teu amor, que eu seja teu filho e servo para sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, nessa oração, você percebe que o teólogo Alexander Wright, ele pontua alguns pontos fundamentais para a mansidão. Ser caridoso, ser humilde, misericordioso e pronto a reconhecer o pecado. Aí é o ponto fundamental da nossa reflexão. Para que nós tenhamos e sejamos mansos, nós devemos reconhecer diante de Deus que nós somos pecadores, somos falhos, totalmente dependentes da graça dele. Só assim que iremos conseguir ser mansos, tranquilos, serenos em meio às circunstâncias da nossa vida. Circunstâncias essas difíceis mesmo de lidar. Porque, como ele mesmo falou aqui na sua oração, nós somos pecadores. E no momento de confessarmos diante de Deus o nosso pecado, pedir perdão e orientação ao Espírito Santo, que possa nos guiar nesses tempos difíceis, neste mundo. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus em nossas vidas, sem o amor de Jesus em nossa vida, é impossível você conseguir sobreviver e viver manso neste mundo, esse mundo atribulado, né? Esse mundo difícil que a gente tem vivido aí. Mas vale a pena se perseverar, vale a pena ser fiel em meio a momentos difíceis, vale a pena seguir em frente. E quando os momentos difíceis da nossa vida chegar diante de nós, nós iremos saber sim reagir a esses momentos. Bacana? Então fica aí mais essa reflexão que nós fizemos aí hoje sobre mansidão. Tem uma série de reflexões já sendo feita, né? Para você que não acompanhou, pode estar vendo aí nas nossas postagens que tem sim uma série de reflexão que a gente tem feito. E a próxima reflexão nós vamos falar sobre fé. Iremos falar sobre fé. Como ter fé? Como perseverar neste mundo difícil que a todo momento nós temos recebido notícias horríveis. Então a gente vai ver aí sobre fé. Depois de fé a gente vai ver sobre humildade. Nessa série que nós temos feito, pode ser que às vezes surja algum tema específico a respeito de alguma coisa que vem acontecendo. Aí às vezes eu mudo, às vezes eu mude, tá? O tema teoricamente será fé. Tem um outro tema que eu quero falar com vocês mais para frente também, será sobre o tempo. Uma breve reflexão também sobre o tempo, ok? Abraço aí a vocês e já agradeço a todos que têm acompanhado aí. Abraço.